Now recording. Então, senhores, uma boa tarde, boa noite ou bom dia, depender da hora que você está assistindo essa aula. Se você não está com aqui a gente agora, estamos indo aí para o segundo bloco. Então, antes da gente entrar aí, né, nessa derivação das obras do Shotaro Shinomori, vocês lembrarem, a gente ainda está dentro, né, desse escopo desse autor. Lembrem-se muito das definições que o Pedro e o Fred pontuaram aqui sobre a questão do ciborgue, sobre a relação com a tecnologia que a gente vem falando, tanto no Tezuka quanto o Leiji Matsumoto. Para a gente, então, entrar nesse novo, né, nessa nova onda aí de obras do Shotaro Shinomori, não tem como a gente não passar pelo nosso queridíssimo Kamen Rider, né, esse grande ícone aí dos tokusatsus, tá? Que é essa história onde, né, o senhor Takeshi, o nosso protagonista, é um estudante universitário que vai ganhar aí superpoderes através de experimentações científicas promovidas por uma organização terrorista fundada por nazistas. E o corpo dele, né, vai ser modificado, né, o seu DNA será modificado e fundido, né, com o DNA de um gafanhoto, ganhando aí suas melhorias cibernéticas, né? E ele consegue escapar e começa a lutar, né, contra essa corporação, contra essa organização. E vamos aqui ver a clássica abertura de Kamen Rider, né, que sempre vale a pena a gente dar essa olhadinha. Let's go 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダー仮面ライダー本郷武は改造人間。Bom, senhores, e por que a gente está trazendo os tokusatsus, né? Para contextualizar para vocês, né, para a gente entender o que é o tokusatsu, né? Ele é essa abreviação, né, de duas palavras, né, que é o tokushu satsuei, que seriam, né, efeitos especiais, né? Onde você tem aí essa referência aí bem genérica para filmes ou programas de televisão em live action que tem um suporte, né, em efeitos especiais, principalmente práticos, para expor esses mundos imaginários aí dentro dos tokusatsus. Duas características principais desse tipo de programa vai ser, né, o super-herói, né, que vai passar pela famosa Henshin, que é essa metamorfose, então, do personagem ter a sua forma humana, e depois, né, quando ele faz o Henshin, toda aquela pose, aquela dramatização, se transformar, né, na figura pós-Henshin, que é marcada aí pelo conceito de Igyo, né, que é essa figura grotesca, monstruosa, que vai transformar em inseto, animal e máquinas antropomórficas. E onde a gente tem a origem disso? Ou melhor, né, dar alguns exemplos de Henshin para vocês antes de entrarmos na origem dos tokusatsus. Not a gentleman, hush when I ride, don't kill my body, don't touch me. Always on to new and use the techniques to prove just another move. Attitudes, loving with a fate, but I live it for the king. E o exemplo da Henshin do Kamen Rider Black para vocês.
がある仮面ライダー。 Então, senhores, onde surge isso, né? E os créditos vão para o queridíssimo Tsuburuya, né, Eiji, né, conhecido aí como o deus dos tokusatsu. Nós falamos dos deuses do mangás, estamos falando aí então dos deuses dos tokusatsu, que é esse, né, senhorzinho aí que teve a sua, né, os seus efeitos especiais utilizados em mais de 150 filmes e séries ao longo de toda a sua carreira. E vai utilizar principalmente, né, dentro da sua prática, a famosa Switchmation, né, que é esse uso dos atores humanos vestindo roupas monstruosas, vestindo essas armaduras, enfrentando, né, outros monstros dentro de um cenário de maquete. Então ele vai introduzir originalmente isso lá no primeiro filme do Godzilla, né, simulando os monstros gigantes, né, os kaiju, e vai se tornar um elemento que se repete até os dias de hoje, né, também tendo aí a fama de Ultraman e os seus derivados. O que nós vamos ter aqui, então? Né, um principal enredo bem dramático, com os atores não fantasiados, e cenas de ação, né, com o pós-Henshin, que é o momento que o super-herói se transforma. Nossa, mas isso veio da onde? Né? Isso veio simplesmente da cabeça dele? Ele teve essa grande iluminação? Não, ele vai ter as suas referências internacionais, tal qual, né, outros autores que a gente já trabalhou, puxando principalmente, né, dos programas, né, da série, né, de um filme muito famoso, que é, né, o Plan 9 from Outer Space, e a série Twilight Zone original, ali da década de 50, 60. Então, só para mostrar essas introduções aqui para vocês. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? E como eu disse, a abertura clássica, né, do icônico e eterno You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. E aí, senhores, ele vai levar tudo isso, né, como vocês podem ver, para o queridíssimo Godzilla.
também para Ultraman como outro exemplo aí desses efeitos especiais práticos. É o famoso Ultraman, né? E por que isso é relevante para nós, senhores? Porque aqui a gente já tem um elemento que vai inspirar no Shotaro Shinomori, consequentemente ali nas suas obras, porque ele já vai estar trabalhando, como a gente lembra, né, que o Godzilla ele não é uma força maligna de um vilão que é mal por ser vilão, ou ser um monstro porque ele é um monstro. Ele é uma consequência da Segunda Guerra Mundial, uma consequência da bomba atômica. Então a gente já tem essa visão, né, de uma crítica à ciência, porque mesmo, né, que essas figuras, tanto em Ultraman quanto em Godzilla e etc., né, causam essa destruição, elas não são só ruins, elas são forças da natureza que reagem, né, como um fenômeno natural às questões que os humanos levaram enquanto uso da tecnologia. Então a gente já começa a perceber uma quebra daquele ideal progressista de ciência que a gente pontuou tanto no Leiji Matsumoto quanto no Osamu Tezuka, que vai levar, né, as derivações. A gente vai ter, então, todos esses segmentos. E se a gente for colocar o senhor, né, Ishi Teru, né, que vai fazer aí o primeiro filme, né, que é o Starman, ou Super Giant, ou, né, Kotetsu no Kyojin, ali em 1957, né, que vai ser completamente inspirado no Superman, sendo aí o primeiro registro que vai, né, levar a os tokusatsu como a gente tem. Então, para vocês verem a abertura, olha lá, ó, tem visto o Space Esse é o nosso Starman, né, o Super Giant no Kyojin, que vai, né, tá levando depois ao queridíssimo Kanko Akushi. Não consegui, né, encontrar imagens do criador,
que vai fazer aí o primeiro Kamen, né, o nosso Gekko Kamen, né, o Senkosha Moonlight Mask, que vai ser criado em 1958, um ano posterior, sendo aí o primeiro programa Tokusatsu a ser televisionado no Japão. E o que é importante dele aqui, né? Já é uma obra que é proveniente dessa influência dos Estados Unidos nesse Japão ocupado pelos Estados Unidos, né? Esse super-herói mascarado, esse aliado da justiça, que vai representar, né, dois espectros do ideal japonês desse período, né, dentro dessa manifestação criativa, que é o quê? Essa impotência do Japão no pós-guerra e, ao mesmo tempo, essa busca por reinventar, né, o senso de justiça, essas ideias de direitos humanos, essa ideia de democracia que vai ser influenciado pela presença dos Estados Unidos nesse Japão. E aqui está a abertura para vocês de Gekko Kamen. Esse é o nosso queridíssimo Gekko Kamen, que vai nos levar para onde? Voltamos no Shotaro Ishinomori. E aí esse programa dele já vai ser transmitido ali em 1972, né, a 1973, também tem do mangá da famosa Kikaider, né, ou Kikaida, que é aí, né, onde nós temos um cientista, o Denko Myoji, né, que é especializado em robótica, tendo a morte do seu primogênito em um acidente de laboratório. Olha, os equivalentes com Astro Boy, os equivalentes de tudo que a gente vem, né, traçando aqui com vocês nessa linha de raciocínio. E assim, né, Komi hoje, que conhece o professor Gil, né, vai estar interessado no seu trabalho e vai desenvolver, né, aí, sendo manipulado, né, para trabalhar numa organização assassina para construir máquinas de guerra. Então, utilizando todo esse conhecimento, ele vai, né, construir um robô com sentimentos humanos, movido por uma consciência chamada Gemini, que vai ser a nossa, né, o nosso herói aqui, que é o Kikaider. E guardem esse elemento muito importante para a gente entender já os primeiros Não, tá dando pra ouvir? Por que o Kikaider é importante, como eu falei para vocês? O que é essa figura do Shotaro Ishinomori, que consequentemente vai levar a gente a falar de Kamen Rider novamente e comentar sobre a New Wave da ficção científica como um todo, que está influenciando no Japão, né? O elemento principal da Kikaider, se a gente for pensar, né, o coração desse robô, a gente já consegue ver no seu elemento visual.
a gente consegue ver que ela é dividida, né, em duas cores. Ela tem o lado azul e o lado vermelho. Por quê? Porque isso mostra, né, um senso de justiça, um senso de moral dessa figura, desse herói. Porque se antes lá no Osamu Tezuka nós temos uma visão, então, de que os robôs, né, são essa tecnologia nuclear que está para o progresso da humanidade, o Leiji Matsumoto, né, falando a gente está só utilizando a tecnologia de outra maneira, de uma maneira ruim, a gente tem um lado positivo, ela já vem enquanto crítica muito forte. Por quê? Porque a figura, né, o lado vermelho, o lado azul, no caso, vai simbolizar o lado do bem, o lado positivo do Kikaider, e o lado vermelho vai revelar esse mal, né? Então ele representa esse senso de ambiguidade tecnológico, esse senso de ambiguidade moral. Então, se lá na versão de Astro Boy, como eu disse, vem com essa visão muito positiva, idealista, que reflete os ideais daquela ficção científica muito iluminista, né, que é pró-ciência, aqui o Shotaro Shinomori já começa a desconstruir essa visão, a calcar, né, a construir um cenário da qual esse filho da ciência luta dentro da própria identidade. Porque a Kikaider também é criada por um cientista, também luta contra uma organização criminosa, também luta contra essas figuras tecnológicas, mas ela própria é ambígua, ela própria está dentro, né, desse produto da ciência que pode gerar tanto bem quanto mal. Ele caminha dentro da ambiguidade, não tem mais o ideal progressista. Olha, não é o jeito que é usado, ela já é esse ambíguo, né, de representação visual, né, contrariando aquilo que nós já viemos falando sobre a visão do Leiji Matsumoto e do Osamu Tezuka em relação a pensar sobre a ciência, a pensar sobre, né, o tecnológico. E por quê? Né? Porque se a gente vai para Kamen Rider em específico, tanto, né, o próprio Kamen Rider, ele problematiza essa ciência positiva. Porque o que é bom? O que é mal? Né? Essa transformação corporal se afasta daquele idealismo, porque por mais que ele seja uma figura aprimorada, ele é monstruoso, ele é insetoide, né? E aí fica essa corrupção do físico, essa corrupção, esse desvirtuamento no sentido de alteração do ser humano dentro do ideal que o próprio Fred falou, desse puritanismo para se formar uma nova virtude, se formar um novo humano, questionando o limite dessa ciência. Por quê? Se a gente for pensar, até agora, né, o Astro Boy, tanto quanto o Leiji Matsumoto, não vão trabalhar sobre os danos colaterais de uma bomba atômica, aonde isso pode levar às consequências da mudança física que você sofre por efeitos de uma radiação. Então a gente já começa a ver o que? Uma visão mais crítica em relação a essa ciência representado nessas duas figuras. A gente, inclusive, vai ter cenas muito bem que fazem espelhamentos, né, dessa visão mais crítica à ciência, a essa mudança do corpo. E o que está influenciando aqui, né, esse movimento? A gente tem, né, um subgênero dentro do horror que caminha de mãos dadas e beijando, né, tendo uma relação muito amorosa, que é o cinema do body horror, né? Um abraço para o grande pai do cinema, um dos melhores diretores que nós já temos, que ainda está vivo, né? Ainda bem, que é o senhor David Cronenberg, que vai utilizar do quê? Dessa mudança do corpo para usar essa crítica do limite étnico, né? O limite ético, quer dizer, da ciência, até onde ela pode caminhar. E aí, o Shotaro Shinomori, que é autor do mangá, mas não trabalha na série de Kamen Rider, vai dirigir um filme, que é o Kamen Rider Shin, onde ele vai poder ser mais fiel ao que ele faz no mangá. Vocês viram as henshins do Kamen Rider anteriormente, viram as henshins ali do próprio Ultraman, viram ali as figuras, né, heróicas de toda essa trajetória dos tokusatsu que nós fizemos aqui muito breve. Agora, observem primeiro a cena da mosca, filme do David Cronenberg, e depois nós vamos olhar para a transformação do Kamen Rider no filme dirigido pelo Shotaro Shinomori. No!
senhores, o que é o legal aqui? Dentro da história da mosca, nós temos um cientista que desenvolve uma máquina de teleporte, né? E aí, quando ele vai testar essa máquina de teleporte, né? Coincidentemente, na outra máquina tem uma pequena mosca. E quando ele faz, né? Ele faz o teleporte, o seu DNA se funde à mosca. E aí ele vai passar por esse processo de metamorfose, onde vocês acabaram de ver o clímax. Agora vamos olhar pro Shin Kamen Rider do Shinomori para ver esse paralelo visual. Olha a diferença dessa Henshin. Então, senhores, o que é importante? Vimos essas ideias no Shotaro Shinomori, essa desconstrução do pensamento científico, falamos da mosca. Mas de que ponto nós estamos partindo? E lembrem-se da influência dos Estados Unidos no Japão, que está ocupado por ele. Porque nós temos um movimento internacional da literatura estrangeira, da literatura ali, Inglaterra, Estados Unidos, na ficção científica, que vai reverberar e que vai gerar sequelas diretamente no imaginário criativo do Japão, que já sofre com a bomba atômica. E aí aqui dou a licença para o Fred explicar o que é essa nova onda, né, essa new wave que a ficção científica está passando, que vai levar a Kamen Rider e etc. e seus derivados. Só lembrando que um hippie é um racista acústico. Oi? O hippie é um racista acústico. Não, não entendi o porquê você está falando isso. Por conta daquela questão de que depois a CIA e o FBI vai apropriar do movimento hippie e vai acabar transformando numa expressão básica do racismo norte-americano nos anos 60. Né, isso acaba fortalecendo mais lá para os meados e fim dos anos 60, né? E hoje em dia leva para toda a cultura good vibes. Vamos fazer um curso de yoga, energia de troca, R$4.000. Energia de troca, né? Não é dinheiro, enfim. Mas sim, vamos lá, calma, né, gente? Vamos por partes. Inclusive, né, enfim, né, o Duna está criticando vários elementos, ele faz parte da contracultura, mas critica especificamente esses aspectos, né? Enfim, então vamos lá, né? É legal a gente pontuar esses movimentos na ficção científica, né? Para a gente também estar entendendo historicamente o que está acontecendo, né? Então, a gente tem, e aqui no caso, eu estou falando de New Wave, a principal obra que é representante da New Wave, talvez no mundo inteiro, seja Duna, né? Quem não conhece Duna, vá ler Duna, ou assistir, as adaptações são boas, mas não chegam perto dos livros, né? Então, a gente tem uma clara ruptura na história da ficção científica quando a gente começa a entrar na New Wave, né? A New Wave ela surge exatamente como uma resposta ao tipo de ficção científica que estava sendo feita até então, né? E aí, se a gente pegar também no Japão, né, a gente percebe esse movimento. Então, se a gente tinha, como o João pontuou muito bem, né, o Astro Boy representando, olha só, as maravilhas da tecnologia, até onde ela pode nos levar, né? Olha só como agora temos trem, agora temos metrô, agora temos etc, luz, né, etc, né? A New Wave, quando ela surge, ela é exatamente essa nova onda, ela vai provocar diversas rupturas com esse tipo de ficção científica. E a primeira, talvez a mais importante, é que ela vai resgatar o que a gente chama das origens góticas da ficção científica, tá? Então, quando a gente fala que, olha só, Frankenstein é a primeira obra de ficção científica, né? Eu já vi muita gente online, não sei por que me meto nessas conversas, não deveria, só dar dor de cabeça, mas a gente vê as pessoas em fóruns, grupos online, e falam, não, mas Frankenstein é um romance gótico. Como assim Frankenstein é ficção científica? Né? Sim, a ficção científica nasce do gótico. E ela nasce do gótico exatamente porque conhecimento demais pode levar a desastres horrendos, certo?
que é óbvio que a escala desse desastre vai depender do tipo de obra que a gente está falando. No caso de Frankenstein, o desastre que é sofrido é pelo Dr. Victor Frankenstein, que vê a vida dele sendo completamente destruída pela sua própria criação, né? Mas a criação, não é que a criação levou à destruição do Frankenstein, é a presunção e a arrogância dele em achar que ele pode ser um criador, tal qual o Deus cristão é um criador nesse sentido, né? E não é, gente, não é aleatório que quem escreveu Frankenstein é uma mulher, tá? Existe uma crítica da perspectiva da mulher nessa sociedade patriarcal ali implícita no Frankenstein, tá? O criador é um homem, quem tem voz é um homem, né? Mas, enfim, a gente não vai também entrar nesses pormenores. O ponto essas origens góticas da ficção científica, elas estão apontando para as potenciais consequências negativas da gente, assim como Ícaro, eu vi até que alguém falou sobre Ícaro, né? Da gente, tal como Ícaro, voar tão perto do Sol, a ponto de que as nossas asas se queimam e a gente cai, e essa queda é tão grande que a gente não esperava que fosse cair dessa maneira, né? Dessa nossa arrogância enquanto humanidade, que achamos que podemos usufruir da realidade como um todo, né? Sem considerar as consequências desse tipo de conhecimento, desse tipo de tecnologia. Não é à toa que Frankenstein chama o Prometheus moderno, certo? Por que é o Prometheus? Porque Prometheus roubou o fogo. O que é o fogo? O fogo permite ver as coisas, o fogo permite conhecimento. Quando a humanidade começa a ter controle sobre o fogo, a humanidade começa a dormir mais e ela começa a sonhar mais. Sonhando mais, ela tem mais contato com as suas abstrações, ela começa a entender mais a realidade a partir das suas abstrações. E, portanto, ela começa a perceber como ela é capaz de transformar a realidade. Tecnologia, a gente falou isso na próxima aula. Tecnologia, magia podem ser sinônimos e ambos podem significar como a gente consegue, por meio de certas técnicas, transformar a realidade no nosso entorno e transformar também a nós mesmos, certo? A New Wave surge retomando essas origens góticas e questionando, e aí, o que a gente está produzindo com esse tipo de conhecimento? O que a gente está produzindo? E veja que o movimento contracultural, quando ele surge, pré-hippies, como o Pedro falou, antes dos hippies, né, até se cristalizarem ali, né, naquele movimento que a gente conhece, né, já na origem dos beats e tal, o movimento contracultural, ele surge questionando tanto o mundo capitalista quanto o mundo stalinista. A partir de qual perspectiva? A partir de uma crítica a uma ideia de que podemos conhecer a realidade a partir de uma perspectiva completamente objetiva, né, que crê que as abstrações que a ciência constrói sobre a realidade é a própria realidade, e que remove a nossa subjetividade, que remove a nossa emoção, que remove todo esse lado que a gente até considera, digamos assim, mais humano de nós mesmos, né? E que remove também a nossa conexão da humanidade com o nosso ambiente, sendo esse ambiente tanto a sociedade quanto também a natureza, né? Então, claro, assim, é óbvio que isso tem uma relação direta com o fato de que a contracultura começa a se preocupar com as consequências climáticas do tipo de tecnologia que a gente está produzindo, né? Estamos produzindo esse tipo de tecnologia, mas o que isso vai gerar a curto, a médio e a longo prazo? Quais são as consequências que vamos sofrer ao desenvolver esse tipo de tecnologia? E não é coincidência, eu falei isso na aula passada, gente, não é coincidência que toda a ficção científica japonesa é influenciada pelas bombas atômicas, tá? Toda a ficção científica, tanto de uma maneira que ignora isso, quanto toma isso como algo central na sua produção,
Tá? Exato, é um trauma muito grande. E é um trauma muito grande porque e aí quando a gente entra nesse período da New Wave, a New Wave inteiramente também é uma consequência de se refletir sobre o final da Segunda Guerra Mundial. O movimento beat, que sustenta a contracultura antes dos hippies, né? Eles surgem questionando os valores estadunidenses, exatamente porque que sociedade é essa que prega uma certa liberdade e igualdade para todos, mas está soltando bomba atômica e matando pessoas inocentes sem razão nenhuma, né? Então, a bomba atômica, e a bomba atômica é algo que conecta as ficções científicas tanto dos Estados Unidos quanto do Japão, em que, em um lado, dos Estados Unidos são os opressores, né, no caso, e os japoneses, nesse caso, né, estão ignorando todo o imperialismo japonês, né, foram os oprimidos dessa vez, né. Então, a New Wave ela vai retomar essas origens góticas da ficção científica para poder fazer esse questionamento. Tá, o que coloca nós, enquanto humanidade, num patamar superior a todos os outros processos da natureza e da realidade? Por que a gente pode ter esse poder? Né? Porque, tendo esse poder, a gente tem o direito de fazer o que a gente quer. Isso não vai gerar consequências? Consequências, inclusive, para nós mesmos, né? Que são elementos que são completamente ignorados nos tipos de ficção científica que vem antes, que são as ficções científicas que eu comentei, impressas nessas magazines, né, nessas pulp magazines que a gente chama, né, essas revistas de papel barato, né, e que eram produzidas a rodo, tá, gente? Às vezes, você pegava uma história, inclusive toda a nossa noção de série que a gente tem, de episódios seriais que vêm de semana a semana, cada vez com o herói tendo que enfrentar um desafio novo, né, que ele vai lá e resolve o desafio, e etc. Essa ideia serial, ela está presente ali já na ficção científica, só que na forma impressa, né, e na forma literária, com as pulp magazines, né, a um ponto que você tinha histórias que nem eram mesmo a mesma pessoa que escrevia, né, digamos assim, a editora tinha os direitos autorais daquela história, e aí ela tinha que imprimir, então essas pessoas tinham que realmente escrever muito, né, para poder sair toda semana um episódio serializado daquela narrativa, né. E no caso da ficção científica, essas narrativas, elas colocavam, de fato, a tecnologia como uma grande solução para a humanidade, né? Uma solução que viria simplesmente para uma elevação de produção técnica a um ponto que atingiríamos algum tipo de utopia democrática do destino manifesto estadunidense, né? E que a gente vê um pouco disso no Astro Boy. Olha só as maravilhas que a tecnologia pode nos dar. Claro, a gente tem que pontuar que depois, com o Pluto, né, isso já tem um questionamento, não vai seguir essa linha necessariamente, né, mas que no começo estava ali presente. Tá? Então, quando o João estava trazendo essas atualizações, né, do Picaider, por exemplo, você vê exatamente a presença da New Wave sendo refletida, no caso, nas produções japonesas, porque o que era antes o Android que vai trazer as soluções para a humanidade. A bomba atômica, ela matou gente lá, mas o reator atômico produz essa criatura que vai ajudar nós, enquanto humanos, a atingir um novo ápice, né, etc, etc. Aqui a gente já tem um questionamento, não, mas será que isso não pode trazer consequências? Será que não é uma arrogância? E o termo aqui que a gente vai trazer depois com o Brian Aldiss, né, com a perspectiva do Aldiss da ficção científica em outras obras, né? Será que isso não é a nossa hubris enquanto humanidade, que se julga separada do seu ambiente, que julga que pode ter poder sobre a realidade sem gerar consequências? Consequências, inclusive, para si mesmo, né? E, gente, a gente falou sobre Cyberpunk, a gente falou sobre LLM,
esse tipo de ideologia tecnocrata estadunidense, ela está presente de uma maneira extremamente extrapolada até hoje no imaginário nosso, e principalmente exportada pelos Estados Unidos, né? Não, vou esperar você concluir o raciocínio, porque aí eu aproveito o gancho e já sigo para o próximo slide. Perfeito. É que as IAs, olha o tanto de consequências, eu não estou nem falando no campo ideológico e do campo do conhecimento, que a gente viu há algumas semanas atrás que os caras estão comprando livros raros, treinando a IA nos livros raros e queimando os livros, destruindo os livros, né? Não vou nem chegar nesse ponto, mas olha as consequências de fato climáticas para você ter um data center. E isso não vou nem falar da questão da água, porque a questão da água tem questões, mas a temperatura, né, que isso vai gerar, né? E aí é por isso que aí quando o Dark Southern, né, vamos pegando só para fazer uma ponte, né, a gente fala que Star Wars não parte de um preceito cognitivo para o seu estranhamento. Olha o planeta de Coruscant, né? Coruscant é um planeta que é inteiro uma megalópole. Ele é São Paulo vezes 1 bilhão. Ele é uma grande Nova York, que é o planeta inteiro, não tem natureza. Gente, o calor que aquilo ia gerar. Você já foi no asfalto aqui fora em Araraquara, saiu para sentir o calor ali fora? Você acha que fosse tudo metal, o quanto de calor que aquilo ia gerar? Você entende, né? Então é totalmente absurdo se a gente for ver. Né? E claro, a New Wave ela também traz, só para fechar, João, para você dar sequência, a New Wave ela traz também uma necessidade e um desejo de transformação no sentido estético da ficção científica, né? As revistas Pulp, nesse momento... É só a gente pensar, só para te dar de exemplo, a gente pensar no contraste entre uma história do Asimov e a história... Eu esqueci o nome do autor de Tropas Estelares, né, que vai arregaçar, ou o próprio... né, o Heinlein. O Heinlein, isso. A gente pensar, principalmente porque ele também trabalha com Weird Tales, por isso que eu citei ele em específico, porque o Philip K. Dick e o Duna já são fora da ideia das Weird Tales, né? Dentro das Weird Tales, Tropas Estelares é um dos melhores contrastes com a sci-fi desse tipo da década de 30 com a sci-fi da década de 60, que é do mesmo tipo de revista, inclusive. E o Asimov ele está nessa transição, né? Ele ainda segue os preceitos lá bem positivistas e iluministas, inclusive, né, gente, eu falo isso na aula, né? Duna é uma resposta à fundação, tá? É uma resposta filosófica às premissas de fundação, mas isso fica para outra história, porque não cabe aqui, né? Mas o Asimov ele já tem um pouco de preocupação maior em relação a esse tipo. Fred, eu não sei se o seu microfone parou de funcionar, os alunos estão Alô. Voltou, pode continuar. Voltou? É que teve um som aí. Vocês pararam de me ouvir? Foi Silent Hill aqui na minha casa. Pode mas enfim. Gente, ó, o toque de recolher. Enfim, então a gente tem uma preocupação estética em como se escrever, né, em como explorar isso, enquanto nas revistas Pulp era de fato uma coisa mais mecânica mesmo, de se produzir muito para poder sair vendendo, né? Já na New Wave tem essa preocupação da estilística da escrita, tá? É claro, pensando em literatura, mas isso funciona também para outras mídias, tá? Vai lá, João. Então, uma coisa que eu já gostaria de dizer, se surgiu esse questionamento, uma coisa positiva de comentar, tá? Que, não vão ter obras que vão comentar sobre as sequelas diretas da Segunda Guerra? Vão, acalme-se, a gente vai falar de Gundam aqui. Mas, aproveitando o gancho de falar sobre robôs gigantes, a gente vai dar um passinho atrás, porque aqui a gente vai estabelecer outra linha temporal, que é os famosos mechas, né? Os famosos robôs gigantes que dominam a indústria e o imaginário, né, dos animes e dos mangás. Não tem como, se você passou por Ataque ao Titã, é robô gigante, você sabe de Gundam, você conhece Evangelion, no mínimo, algum robô gigante você teve contato. E onde isso começou? Bizarramente, né, foi ali em 1956, com o autor Mitsutero Yokoyama, que vai fazer o anime, né, de Gigantor, que inclusive compete com Astro Boy pela questão de quem é o primeiro robô, tá?
Gigantor é essa história, né, de um menino detetive aí de 10 anos, né, o Kaneda Shotaro, que vai controlar o robô gigante através de um controle remoto. E aqui, né, é também o marco inicial dos mangás shounen, esses mangás para as crianças, e seguindo um aspecto narrativo que eu já vou comentar com vocês, que vai estar ali, inclusive, em Game Pés Descalços. Mas para mostrar para vocês essa abertura aqui do primeiro anime com robôs gigantes. Gigantor, the space-age robot, is that your command? Gigantor, the space-age robot, his power is in your hand. Bigger than big, taller than tall, quicker than quick, stronger than strong, ready to fight for right against wrong. Gigantor, Gigantor, Gigantor. E o que o Gigantor, né, ele acrescenta para nós? Nós temos, então, né, um exemplo aí do protagonista, primeiro, jovem, né, que a gente vai ver reflexos disso, Naruto, a gente vai pegar o primeiro ali, né, o Dragon Ball sem o Z, Hunter vs Hunter, e todos os derivados que tem esse personagem heróico como protagonista, né, carregando certos ideais, e Gigantor, né, vai estar ali junto com Game Pés Descalços, trabalhando na construção, né, dessa figura anti-opressão, anti-guerra, que vai lutar por justiça, né, através da ação física, incluindo inclusive a violência, né, para defender a si e os outros próximos dele. Então tem essa construção histórica, né, dessa figura que combate a justiça, tanto em Game Pés Descalços quanto Gigantor, que vai levar a gente para onde, através desse primeiro anime, né, de robôs gigantes. Nós vamos chegar no lindo, perfeito e genial Go Nagai, né? Autor aí de um dos meus mangás favoritos, que é Devilman, já é contra a cultura, ele já chega ali, né, com os pés nas portas, junto com Cute Honey, mas o nosso recorte vai ser em específico aos robôs gigantes. Por quê? Porque ele contribuiu muito, senhores, para esse tipo de narrativa, para esse tipo de história. E contribuiu no quê? No que Mazinger Z vai trazer para nós. E aqui, através da opening, vocês já vão ver. Lembrem-se, se em Gigantor, né, o nosso protagonista controla o robô através de um controle remoto, o que o Go Nagai acrescentou para nós? Ele acrescentou isso aqui, senhores.空にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンコンマジンコンマジンガー Z! Sim, senhores, Go Nagai foi quem inventou nessa convenção narrativa estética do cockpit, dessa pessoa que pluga, né, que entra na cabeça do robô ou em alguma parte desse robô para conseguir controlá-lo. Mas ele não só agregou esse conceito, já não basta, né, essa grande inovação no período, como ele cria outra convenção também narrativa do tipo do gênero de robô, através do seu outro anime, que é Getter Robo.
は100万パワー悪を許すなゲッターパンチゲッタEntão, senhores, no Getter Robo, a gente tem essa convenção, né, do famoso 3 partes menores que, quando unidas, formam um mecha, né, completo. São essas 2 convenções que essas obras vêm a nos trazer, mas o que mais importa aqui para a gente vai começar a estabelecer uma linha de evolução do subgênero dentro da ficção científica dos robôs gigantes. Em que sentido? Primeiro, porque os robôs gigantes são sucessores aí imediatos, né, dos tokusatsus. Né, vai se inspirar em Gigantor, vai se inspirar ali em Kamen Rider, vai se inspirar em toda essa trajetória histórica que a gente vem comentando do robô ter o Henshin, de ter, né, esse movimento de transformação, esse movimento de luta, e que o robô é super poderoso, de que ele possui, né, poderes. Então ele é tão ativo, né, ele é tão importante quanto o próprio protagonista humano. Né? Então o Mazinger Z aqui no caso, ele é tão personagem principal quanto o próprio protagonista. Eles estão unidos, por isso que vai se chamar de super robô. E esse super robô, né, vai criar essa convenção para nós de questões episódicas, repetições de convenções, de golpes, poderes, transformações, essa, né, questão de pilotar o robô, seguindo uma fórmula bem previsível e episódica, o que não diminui a qualidade do anime. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que vocês memorizem e guardem no coração de vocês, né? Essa questão do super robô. Por quê? Estabelecemos as convenções, estabelecemos as ideias, estabelecemos os golpes, por exemplo, como vocês vão ver aqui. Z があれば世界を好きにできるって、神にも悪魔にもなれるって。でも俺は神様になれるわけないし、悪魔になんかなりたくない。でも俺は戦う。世界の平和を守るために。行くぞロケット。Então, senhores, é daqui que está saindo essa convenção que a gente já viu em muitos animes, né? Essa ideia da repetição dos golpes que vem do Tokusatsu, que é essa ideia do quê? Cólera do dragão, né? Ou meteoro de Pegasus, essa repetição dos golpes. O que importa para nós dentro do gênero dos robôs, né? Dos mechas, que o robô aqui, nesse momento narrativo, junto com outras obras que estão caminhando juntos, ele é herói, ele é um super robô e ele é um protagonista, que é o quê? Ele possui poderes. Não é, né? Não se busca a convenção de explicar, né, como essa tecnologia funciona, como ela se estrutura.
Por que que é importante? Porque eu ressalto isso? Porque nós vamos ver obras que vão, né, tal qual a própria New Wave, o próprio Tokusatsu, que vai, né, desconstruir aquela ciência positivista que o Fred e o Pedro comentam tanto anteriormente, também vai ser desconstruído em torno do gênero de mechas, que vai, né, desconstruir, construir, desconstruir conforme as obras que nós vamos caminhar juntos. Então aqui é a primeira obra de uma linha do tempo dentro da sci-fi, dentro dos robôs gigantes. Deixa eu ver aqui a dúvida. Não foi o Mazinger Z, Natana está comentando aqui, não foi o Mazinger que começou com isso do pessoal gritar os nomes no geral, porque eu vejo discussões que nunca chegam nele e eu também leio que fizeram isso no anime, porque no mangá mostra o nome do ataque. Aí no anime pensaram, como vamos fazer ele saber que esse é tal ataque? Ah, faz ele berra. Então, Natan, também não conseguimos traçar essa precisão, mas, né, como nos Tokusatsu a gente já vê essa influência, provavelmente é dali que eles vão retirar essa estrutura e vai se refletir no Mazinger Z, porque a gente também tem a convenção de repetição de ataques até no próprio Gen Pés Descalços, tá? É uma coisa meio difícil da gente traçar a origem. Até no próprio Astro Boy dá para ver um pouco desse tipo de repetição. Então, o que importa aqui para nós, senhores? O gênero do super robô, né? Então, são pilotados, controlados por humanos, mas esses robôs, né, são figuras de justiça quase invencíveis, equivalentes tanto aos seus heróis humanos, possuindo características de superpoderes que não são explicados ou racionalizados. Até aqui, tudo certo? Dúvidas, comentários, observações? Se não, antes de eu adentrar, né, nos spoilers, eu vou aproveitar aqui, não sei se o Pedro está ouvindo, o Fred está aí? Fredão? Sim, tô. Eu vou aproveitar então, Fred, para exibir um videozinho para os alunos que deu tempo, para deixar bem claro, né, essa diferença do imaginário japonês, tanto quanto com o imaginário ocidental, tá bom? E aqui eu vou fazer uma autopropaganda, senhores. Então, né, não gostaria que vocês não julgassem, tá? Mas o Pedro também vai exibir vídeos no futuro aqui. Eu tô nem aí. Vou exibir para vocês verem a diferença. Espero que vocês se divirtam, porque o Fred já apontou essa diferença do imaginário. Eu vou pontuar mostrando um videozinho para vocês, tá? Uma das temáticas mais intrigantes no subgênero do terror é o tema apocalíptico. Invasões alienígenas, demônios, vampiros, zumbis, doenças e catástrofes ecológicas habitam o nosso imaginário dentro desse gênero. Quando pensamos sobre Ocidente e Oriente em comparação, quais são suas diferentes maneiras de trabalhar dentro desse eixo temático narrativo? Então, nosso convite hoje, vamos passar por bombas atômicas, por crises climáticas, zumbis e cientistas buscando salvar a humanidade. Sejam bem-vindos aos bosques da ficção e um cuidadoso passeio por essas terras. Mas há certas diferenças imaginárias e criativas, maneiras próprias conforme cada lugar, situação e cultura para elaborar narrativas ficcionais ao redor desse tropo. Quando observamos o espectro cultural criativo das ilhas nipônicas com determinado cuidado, é possível estabelecer parâmetros bem diferentes de imaginar o apocalipse, até mesmo no modus operandi das personagens ficcionais em lidar e a própria proposta da narrativa com suas conclusões e reflexões. Para fazer essa comparação entre o Ocidente, focando principalmente nas produções europeias e estadunidenses, e Oriente, sendo o Japão nosso protagonista, é necessário construir um cenário para que fique mais elucidado as diferenças, ou quem sabe, as similaridades. Vamos partir do exemplo mais estadunidense possível em questão da maneira cultural de olhar para o apocalipse. Independence Day de 1996 é uma ficção científica sobre uma invasão alienígena que busca exterminar os seres humanos da Terra.
Com Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum e Margaret Collin, a narrativa caminha por vários personagens alterando os pontos de vista sobre essa invasão. Assim, de uma maneira bem cafona, conseguem derrotar e evitar a conquista da Terra pela espécie alienígena. Paralelos são bem possíveis de serem traçados com o próprio Guerra dos Mundos, livro de ficção científica clássico de H.G. Wells, publicado pela primeira vez em 1898, como adaptação bem famosa de 2005 com Tom Cruise interpretando o personagem principal. Outra invasão alienígena. Outra vitória da humanidade contra os invasores, evitando o extermínio da espécie humana. Trilogia Matrix. Neo, o herói mais famoso do fim da década de 1990 e início dos anos 2000. A humanidade foi transformada em rebanho para alimentar as inteligências artificiais que sobrepujaram a nossa espécie. Neo, o escolhido, aquele responsável por lutar pela salvação dos seres humanos. Apocalíptico, muitas lutas, Neo chega ao coração das máquinas, conseguindo exterminar a ameaça do Sr. Smith e chegar em um acordo comum com as inteligências artificiais. Resolução encontrada. O sol nasce com uma esperança no coração dos indivíduos. Um dia depois de amanhã, de 2004. Catástrofe climático. A humanidade beira ao seu colapso, finalmente pagando pelo seu comportamento nada equilibrado com a natureza. O planeta veio com sua cobrança. Nosso elenco ao final é resgatado. Do céu observa-se o hemisfério norte congelado. Mas há esperança. Alguns indivíduos sobreviveram. Haverá o momento correto de retorno para restabelecimento da sociedade. Eu Sou a Lenda, de 2007, também estrelado por Will Smith. Um vírus causou o colapso da humanidade, mutando os indivíduos através de alterações hormonais e físicas, perdendo os pelos e suas características sociais. Um cientista sobrevive solitário. Ao momento chave. Mesmo com 2 finais, sim, houve um final alternativo para o filme. Uma cura é desenvolvida pelo cientista em seu clímax, gerando uma esperança para a humanidade reverter o processo de infecção e reconstruir um futuro. Guerra Mundial Z, de 2013, estrelado por Brad Pitt, dessa vez dentro do mais clichê. Um apocalipse zumbi toma as rédeas do mundo ameaçando o extermínio da humanidade através desse vírus. Nosso cientista descobre também uma cura e resolução para esse problema. O futuro está garantido agora com uma solução esperançosa no horizonte da sociedade. Impacto Profundo, de 1998. Há uma ameaça de um cometa destruir o planeta. Uma equipe de astronautas visa destruir o cometa para se evitar esse extermínio da humanidade, com um parcial sucesso, e gerando algumas sequelas na Terra. O presidente dos Estados Unidos anuncia: a esperança permanece, pois no horizonte contempla a reconstrução da sociedade e o retorno ao padrão de vida após a catástrofe. Você percebe algo em comum e alguns elementos em paralelo? Bom, existem em essência, então, 3 maneiras de contar uma história apocalíptica no Ocidente. A primeira surge diante da ameaça iminente, quando a catástrofe ainda pode ser evitada, e as forças da sociedade se erguem em último esforço para impedir o colapso. A segunda se abre logo após o desastre. O mundo cambaleia, ferido, mas ainda há aqueles que carregam em si uma potência capaz de transformar e talvez reverter a ruína recente. E a terceira nos leva a um tempo distante do acontecimento, quando o apocalipse já é memória e cicatriz, e resta apenas a busca por esperança, por soluções que possam garantir um amanhã às gerações que virão. É sempre em torno de um e se ou foi e resolvemos. Há sempre uma visão de futuro otimista, mesmo dentro dos cenários mais apoteóticos e violentos. Um espírito de luta que permanecerá com os corações humanos, permitindo observar que no horizonte ainda há luz. É notável essas diferenças se enquadrarmos as distopias brevemente. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e 1984, de George Orwell, fica claro que, enquanto, em 1984, Winston é destruído pela opressão do partido, em Fahrenheit 451, Montag encontra um grupo que preserva a memória dos livros e se prepara para reconstruir a sociedade.
Isso torna o final da obra de Bradbury significativamente mais esperançoso. As estruturas narrativas revelam finais opostos. Em Orwell, a derrota completa do indivíduo. Em Bradbury, um epílogo que sugere renascimento espiritual e resiliência humana. Assim, conseguimos observar que nas narrativas dos Estados Unidos é possível encontrar essa força-potência, que consegue combater, conter, reconstruir, restabelecer, alcançar, evitar ou impedir essas forças avassaladoras que podem destruir de vez o padrão de vida da sociedade. Essa resiliência é encontrada em diversas obras. Existem exceções, é claro. A Estrada, livro de Cormac McCarthy, também adaptada para as telonas em 2009, estrelando Viggo Mortensen, é um dos melhores exemplos. Aliás, recomendo bastante a leitura do livro, que é um dos melhores no gênero pós-apocalíptico. Mês de agosto de 1945. A primeira e única vez que foram utilizadas as novas armas de destruição em massa. Hiroshima e Nagasaki. Uma das maiores tragédias ocorridas no século XX. E olha que esse século tem bons adversários para receber essa classificação. As cicatrizes de um impacto tão violento quanto esse são visíveis em diversos fragmentos do imaginário cultural nipônico. A nova identidade cultural japonesa irá circular ao redor de infinitos paralelos com as bombas atômicas, formando um imaginário traumatizado que canalizará através desse horror histórias apocalípticas bem diferentes das ocidentais norte-americanas. De qual ponto das produções midiáticas japonesas vamos partir? Akira, autoria de Katsuhiro Otomo. 1982 o mangá é publicado e em 1988 uma das mais belas e atemporais obras dos animes chegaria nas telas de cinema. O longa-metragem animado é um espetáculo por si só, havendo infinitos vídeos destrinchando cada minúcia da sua produção, execução e perfeição. E o que poderia impactar mais o público do que seus segundos iniciais? O que poderia ser mais ousado do que retratar com tamanha intensidade um momento tão emblemático e trágico para a população japonesa? Seu início representa um cogumelo atômico destruindo a capital de Tóquio. A cena passa-se quase num silêncio total, na qual o contraste entre a falta de som e os brilhos visuais parecem realçar o efeito de impacto do evento. Akira disputa inclusive entre as obras originárias da estética cyberpunk, entrando na disputa junto de Neuromancer, obra literária de William Gibson, e Blade Runner, dirigido por Ridley Scott e a adaptação do livro de Philip K. Dick. Tão influente em seu tempo, responsável por popularizar de vez os animes no mundo ocidental, trata de diversas temáticas políticas, fanatismo religioso, experiências militares e, claro, os traumas de uma sociedade que se vê na beira do precipício novamente após uma terceira guerra mundial. Tetsuo, nossa figura vilanesca, após adquirir poderes psíquicos, perde o controle do mesmo em seu clímax dentro de uma Tóquio que beira ao colapso social, com fulminações de protestos pipocando pela cidade. Nesse cenário de tensão, Tetsuo é a bomba atômica prestes a estourar, e aqui no caso literalmente, levando ao segundo grande desastre testemunhado pela cidade de Tóquio e pelo povo japonês nesse Japão alternativo da narrativa. Tetsuo consome a tudo e todos, restando poucos sobreviventes nesse universo que já havia testemunhado 3 bombas atômicas anteriormente. Essa representação, quase de um renascimento cósmico, é aterrorizante e pouco esperançosa. Afinal, mesmo que o sol esteja nascendo novamente para as personagens que sobreviveram ao novo apocalipse, não restou absolutamente nada do que conheciam antes. Qual futuro é esse? É lidar novamente com os traumas, percas, mudanças e tragédias dessa trajetória. Não há uma mensagem óbvia de reconstrução da sociedade. Mesmo que o episódio final represente um renascimento, esse renascimento está longe de uma mensagem otimista de superação e resistência. Está mais para aceitação. Agora,
E se colocássemos anjos nessa conta? Série animada em 1995, dirigida por Hideaki Anno, considerada por muitos sua obra máxima e um dos títulos mais influentes de todas as gerações nos animes japoneses. Definidora de estéticas, temáticas, memes e tropos narrativos que é muito fácil estabelecer um antes e depois de Neo Genesis Evangelion. Novamente estamos em uma terra alternativa em que a humanidade sofreu com o que é chamado de impacto. Aconteceram 2 deles, e o último quase levou a humanidade ao extermínio completo. Nesse cenário, encontramos criaturas cósmicas denominadas como anjos que buscam atacar a Terra para recuperar o corpo de Lilith. E caso tenham sucesso, isso causaria o terceiro impacto, levando ao total extermínio da espécie humana. Nesse conflito, o protagonista, Shinji Ikari, é o ponto de vista que acompanhamos nessa humanidade encarando seu próprio fim. Neo Genesis Evangelion possui diversas portas interpretativas que poderíamos abrir, encontrando milhares de interpretações ao infinito e além, e não contemplaríamos ainda por inteiro seu quadro multifacetado e riquíssimo de potenciais analíticos. Foquemos então na visão apocalíptica de Evangelion. Novamente, encontramos uma narrativa em que 2 eventos anteriores apocalípticos ocorreram. Novamente, estamos em um cenário sobre a ameaça de um terceiro evento que pode colocar pontos finais na humanidade. Hideaki Anno, diretor da animação, também presenciou mudanças drásticas no padrão de vida japonês. Na década de 1990, ocorre o famoso crash da economia, estourando a bolha econômica e corroendo as esperanças e perspectivas da geração nessa presente década. O diretor viu o antes e depois da crise econômica, refletindo em Neo Genesis Evangelion as ansiedades, depressões, anseios e melancolias desse respectivo período, gerando um reflexo de seus próprios sentimentos nas personagens. 自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。Nesse cenário, nos deparamos com Gendo, pai de Shinji, figura central para compreendermos a catástrofe no clímax da narrativa. Olhando pela perspectiva de The End of Evangelion, lançado em 1997, que é um final alternativo, eu considero paralelo aos episódios finais da série clássica. Em The End, testemunhamos as motivações por trás da Sion, organização secreta que auxilia Gendo em completar o projeto de instrumentalização humana. Quais suas intenções? Transformar todo o coletivo humano em uma consciência única, apagando as individualidades e colocando um fim na solidão existencial humana, finalmente conectando-nos ao eu coletivo sem as ansiedades, melancolias, tristezas e depressões acometidas em cada indivíduo que não consegue verdadeiramente se conectar ao outro. Os próprios anjos poderiam ser considerados concretizações das ansiedades e medos dos personagens principais. Além disso, suas insistentes intrusões fornecem um correlato metafórico para a repetitividade compulsiva com que as personagens afligidas retornam circularmente aos seus sentimentos de crise ao longo da narrativa. Assim como a derrota de todos os 17 anjos não leva a uma resolução clara, mas sim a uma cadeia de enigmas ilusórios, a busca dos personagens por estabilidade emocional permanece inexoravelmente inconclusiva. Em The End of Evangelion, testemunhamos a execução desse projeto de instrumentalização humana, resultando em um catártico clímax em que toda a humanidade é transformada em uma grande sopa de um consciente coletivo, restando somente Shinji e Asuma encarando um mundo que nunca mais será o mesmo. Talvez, ao menos agora, ninguém mais precise sofrer com sua solidão individual. Pulse, ou Kairo, de 2001, dirigido por Kiyoshi Kurosawa, é um dos grandes títulos de terror nipônico. Suas cenas já foram utilizadas diversas vezes em vídeos anteriores aqui do canal,
Mas o que esse título tem de tão absurdo para ser um dos melhores filmes da vasta cinematografia japonesa no gênero de terror? A resposta é que trata de sua capacidade de aterrorizar visualmente e filosoficamente seu público com uma originalidade única e um debate precursor de tendências que na atualidade se concretizaram ainda mais. As almas dos mortos que buscam conexão com aqueles que ainda possuem a força da vida. Mas aqueles que estão vivos encarando os espíritos encontram somente a dimensão de uma solidão, até mesmo no pós-vida, carregando o fardo de reconhecer que nem mesmo após a morte encontrarão paz de espírito para esse vazio existencial. A tecnologia também reflete esse sentimento de isolamento. Essas figuras conectadas ao computador se transmutam em figuras fantasmagóricas, reconhecendo na internet um espelho da solidão existencial. Assim, o mundo se encontra na beira de um apocalipse de fantasmas, com os indivíduos abandonando sua forma física e deteriorando-se em uma completa falta de força de vontade de continuar existindo. A narrativa acompanha dois pontos de vista durante o início e clímax desse apocalipse: Michi e Ryosuke, e através de suas narrativas pessoais, o desenrolar da transformação da sociedade em um mundo fantasmagórico recheado de solidão e isolamento. Não há solução. Como combater esses fantasmas? Como enfrentar aquilo que reflete nossos anseios mais pessoais? A única resolução é ver quem conseguirá no mínimo sobreviver diante dessa tragédia social em que o Japão está se apagando do mundo pela depressão, melancolia e desespero da sociedade. Em uma das cenas mais aterrorizantes, uma das personagens busca se conectar com o próprio público, para no fim encontrar o vazio, o nada, o absoluto desgaste de sua mente que agora por um fio não encontrará salvação. Onde está a esperança? Reconstrução, patriotismo, o cientista que mesmo após seu sacrifício encontra luz no fim do túnel para a sociedade? Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Chegamos ao limiar da questão. O apocalipse, afinal, não é um evento isolado, mas uma narrativa que insiste em retornar. Cada civilização projeta no seu fim a imagem de seus próprios temores, e o Ocidente e o Japão não escapam dessa lógica. Em terras americanas, a destruição é sempre uma etapa anterior ao reerguimento. Depois do cataclisma, virá a esperança. Os sobreviventes erguendo bandeiras, reconstruindo cidades, afirmando que, apesar de tudo, o humano é resiliente. Essa promessa é quase uma extensão natural da fé no progresso, na técnica e no destino manifesto. A devastação aqui nunca é a última palavra. No Japão, entretanto, a ruína não aponta para um futuro luminoso. Ela se fecha sobre si mesma como um ciclo inevitável. Akira nos mostra um Japão que renasce apenas para se autodestruir outra vez. Evangelion dissolve qualquer expectativa de vitória, porque a própria noção de vencer já não faz mais sentido quando o inimigo é a interioridade, o vazio, o silêncio das conexões humanas. Em ambos os casos, a destruição não é prelúdio, mas destino. É nesse contraste que o apocalipse revela sua natureza cultural. O Ocidente fabrica narrativas de superação porque enxerga no colapso um obstáculo. O Japão, por outro lado, o trata como condição existencial. Há algo de profundamente histórico nesse gesto. A ferida nuclear, a experiência de ser devastado de forma irreversível, molda não apenas a memória, mas a estética. O trauma torna-se linguagem. O imaginário apocalíptico americano foi forjado no impacto imediato da bomba. No Japão, ele permanece como sombra persistente. Ainda assim, se voltarmos ao Ocidente, notamos rachaduras nesse otimismo. Filmes como Eu Sou a Lenda, ou mesmo séries contemporâneas, ao insistirem na figura solitária do sobrevivente, deixam escapar que a coletividade talvez não seja mais um horizonte possível. O herói permanece, mas sempre cercado por ruínas, sempre assombrado pelo fantasma de uma reconstrução que nunca chega de fato. A esperança existe, mas rarefeita, quase uma formalidade narrativa. A ficção de catástrofe é acima de tudo uma imaginação da sobrevivência, e raramente uma imaginação da mudança. Então surge a pergunta incômoda: será que o apocalipse já não está em curso? De maneira lenta, invisível, cotidiana, o fim talvez não seja um evento espetacular, mas a percepção gradual de que estamos sempre adiando um colapso que já começou. A solidão descrita em Cairo não é apenas japonesa, mas global.
A incapacidade de se conectar não é apenas uma metáfora da internet, mas um sintoma de sociedades que, mesmo hiperconectadas, permanecem desérticas em afeto e em presença. Vivemos, hoje, não o fim dos tempos, mas o tempo dos fins. O apocalipse, nesse sentido, não é só o fim do mundo. É o fim da confiança no outro, da possibilidade de comunidade, da ideia de que o humano pode ser sustentado em comum. O mundo não acaba com uma explosão, mas com a erosão lenta do que nos mantém juntos. Talvez por isso insistimos tanto nessas narrativas, porque precisamos nos perguntar obsessivamente se ainda existe algo depois do fim. O Ocidente responde que sim, que sempre haverá. O Japão responde que não, que talvez não reste nada. E entre essas duas vozes, nos movemos, buscando no cinema, na ficção e na arte, não apenas imagens de destruição, mas tentativas de traduzir o inominável, o medo de que o fim não seja um ponto final, mas uma repetição sem trégua. E se for exatamente isso? Se o apocalipse não for uma exceção, mas a regra? Se vivermos não o fim dos tempos, mas o tempo dos fins? Talvez o verdadeiro clímax não esteja em escapar do colapso, mas em reconhecer que já estamos dentro dele e que no fundo sempre estivemos. Fazer autopropaganda, né? Muito obrigado, Achei gente. engraçado, João, eu achei engraçado o negócio que você tava falando, que a galera tá morrendo, aquela desgraça toda, tá no tá nesse tornado. A última imagem do tornado tá lá escrito: ninguém se machucou. É que eu tive que puxar a imagem de Não desastre, né? Não tem como. Ninguém se Bom, machucou. gente, antes da gente só comentar, né, pela questão até de tempo, que eu vou ter que sair até um pouquinho antes, agradeço muito os elogios para mostrar para vocês, né, para onde nós iremos caminhar na próxima semana e dar a sessão de spoiler para vocês, tá? Semana que vem vamos tratar de aqui é só para dar um gostinho, tá? Porque senão a gente vai ver a animação toda, mas vamos falar da história de um dos estúdios mais influentes, tá? Dentro das produções de anime e mangá, que é o estúdio Gainax, casa, né? Do famoso Neo Genesis Evangelion, que nós já falamos aqui. Vamos comentar em detalhes sobre Akira, meus queridos, e, logicamente, as suas tanto de Bubblegum Crisis quanto outros que foram influenciados pela estética de Akira, então a gente vai comentar novamente sobre Cyberpunk, e, claramente, a primeira animação em longa-metragem produzida pelo estúdio Gainax, né? A gente vai, inclusive, falar de grande parcela das obras do Gainax aqui, tá? Não se preocupem, vai ter Tengen Toppa Gurren Lagann, vai ter Furikuri, vai ter, né, Gunbuster e etc., vamos, né, falar do seu primeiro longa, que é Wings of Honemíase, né, as asas aí de Honemíase. Gainax, infelizmente. Então, meus queridos, com esse pequeno gostinho aqui, a gente vai abrir esse espacinho final para as dúvidas, mas a gente já gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo aqui de novo, agradecer muito o Fred e Pedro, né, para a gente estar conseguindo levar esse projeto mais uma vez. Essa foi a nossa segunda aula. Se você tiver dúvidas, comentários, deixa aí com a gente, que a gente ainda tem um tempinho aqui, né, para a gente conversar sobre, e a gente aguarda muito a presença de vocês aqui na semana que vem com a gente novamente, continuando essa trajetória aqui do curso de extensão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou enviar, sim, o canal
no grupo do WhatsApp. Sim, Carlos, fico muito feliz que vocês gostaram, tá? Autopropaganda, não tem o que fazer, tá? Um E, gente, beijo já fazendo autopropaganda, né? A gente tá para sair no próximo mês, eu imagino, o livro de ensaios e artigos acadêmicos que se originou a partir da primeira vez que a gente deu esse curso, tá, gente? Que é o Manga Punk. Ele já está no Drive, mas numa versão prévia, obviamente, não é a versão que vai ser impressa. E quando sair, a gente vai fazer 2 eventos de lançamento, um no IQ e um na biblioteca da FCLAR. A gente tem que falar, inclusive, não sei se vai ser na biblioteca ou no ANF mesmo, né? Ou na FCLAR. E aí a gente queria convidar vocês, se vocês são de Araraquara, né? A estarem lá e participar e tal, e quem sabe adquirir o livro físico, né? Enfim. Então, é claro, quando a gente for falar das obras em específico, a gente já avisa anteriormente que tem artigo para vocês lerem sobre essas obras que a gente escreveu, né? Perfeito. Então, senhores, muito obrigado. Fred pode encerrar a gravação e até semana que vem para quem voltar aí com a gente. Só ver se alguém tem dúvida, porque às vezes a dúvida é legal na gravação, né? Então, gente, o que vocês têm de apontamentos ou coisas que não ficaram tão claras e que talvez a gente possa expandir mais? Um de cada vez, por favor. Mas beleza, então, gente. Então a gente vai encerrar. Perfeito. Então vou encerrar em 3, 2, 1.